A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, mais uma vez entrando no ar pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, o programa A Consolação de Jesus, com extrema alegria que nós mais uma vez estamos adentrando no seu lar, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, e pedindo licença, inclusive, para conversarmos um pouco a respeito de coisas super importantes, que são os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. O programa A Consolação de Jesus, então, tem esse objetivo, o estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita. E nós estamos todo sábado, das 9 às 9h55, com reprises às terças-feiras, das 16h30 às 17h25, através do AM, em 1.400 kHz, e também através dos canais digitais da Rádio Rio de Janeiro. Você pode entrar no radioriodejaneiro.digital e lá você vai ter todas as informações de como acessar também YouTube, Facebook, Instagram, ter realmente acesso a conteúdos da Rádio Rio de Janeiro, não só o programa A Consolação de Jesus, mas todo o conteúdo da programação da Rádio Rio de Janeiro. Bem, meus queridos amigos e irmãos, nós estamos então dando sequência ao estudo do Evangelho de Jesus. Nós, semana passada, estudamos a parábola do joio e do trigo, e hoje é outra parábola, é a parábola do grão de mostarda, que está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 13, versículos 31 a 32, que vamos então ler agora. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Meus queridos amigos e irmãos, está aí o trecho de hoje do estudo para que nós possamos refletir a respeito de mais uma parábola, de mais um conto que Jesus então transmite àquelas pessoas há 2000 anos e que, claro, tinha o objetivo de ir aumentando cada vez mais a quantidade de pessoas que tinham acesso a esses ensinamentos. É por isso que ele fala do grão de mostarda, pequenininho. É como se nós olharmos a população do planeta inteiro, virmos uma pessoa, um grupo bem pequenininho, como é o caso da Rádio Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro é bem pequenininha. São 30 e poucas pessoas trabalhando efetivamente na rádio, 8 diretores, somos 42 conselheiros, dentre esses 42, os 8 diretores, e por volta de mais uns 40, 50 programadores em geral. Isso dá um pouco mais de 100 pessoas no total trabalhando aqui na Rádio Rio de Janeiro para levar essas gotas de conhecimento do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, para cada vez mais pessoas. Então, a Rádio Rio de Janeiro pode ser comparada a esse grão de mostarda. Ela é plantada, ela é regada, ela é trabalhada
e ao longo do tempo vai crescendo, vai criando ramos, outras pessoas em outras localidades vão ouvindo a mensagem da Rádio Rio de Janeiro, vão transmitindo para outras pessoas e essa, entre aspas, árvore vai crescendo, vai se espalhando, vai dando frutos e nós então vemos a capacidade que tem a mensagem de Jesus sendo realmente replicada e chegando a corações muitas vezes sofridos, muito sofridos, e que precisam imensamente receber essas informações, receber esse conteúdo tão fundamental para todos nós continuarmos seguindo o nosso rumo, que é o rumo da perfeição. Então, eu convido agora os irmãos que vão fazer a reflexão de hoje para nos trazerem os seus entendimentos, baseados, claro, na doutrina espírita, como sempre fazemos aqui no programa A Consolação de Jesus, e vocês também que estão convidados a participar desse banquete espiritual, nos mandando suas mensagens através do WhatsApp 21 98459 3950. 21 98459 3950. Mande suas mensagens de texto e nós traremos no próximo programa aqui a sua participação. Qual é o teu entendimento a respeito dessa parábola? E agora vamos ouvir o entendimento dos nossos irmãos que participarão do programa hoje. Olá, amigos do programa Consolação de Jesus. Estamos de volta mais uma vez aqui com mais uma parábola super importante para a reflexão que o João trouxe para todos nós, né? A parábola do grão de mostarda. Isso, super importante. Uma planta cultivada nas hortas. A gente encontra essa passagem também lá em Lucas 13:19, né? Que em comparação com outras ervas que se plantavam naquela ocasião, né, se fazia grande árvore essa que servia de abrigo ao ninho dos passarinhos para que eles se reproduzissem e se alimentassem com mais proximidade também das sementes. Quando a gente para e pensa que uma pequena semente, minúscula semente, e há uma hipérbole, aí, né, há uma intensidade em dizer que ela era das menores sementes que a gente conhece, não é? A gente precisa entender que tudo se desenvolve, tudo cresce, tudo dá fruto, não é? Tudo vai evoluindo, vai progredindo. E é importante porque numa comparação, né, à luz da doutrina espírita, nós vamos encontrar essa árvore como sendo o quê? Essa árvore que os próprios pássaros escolhiam para fazer seus ninhos, não é? Alimentar seus filhotes e se alimentar também. A árvore do conhecimento, a árvore da verdade, não é? A árvore da sabedoria, da misericórdia e do amor. E isso tudo a gente compara exatamente a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, não é? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Os Espíritos responderam quando lhe foi indagado sobre o que é Deus, né? Não o que é, mas que é Deus. A gente às vezes se engana e ouvem pessoas ainda reproduzindo a pergunta, colocando o que é. E não, Kardec perguntou que é Deus. E eles responderam inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, é isso, essa árvore, essa semente da mostarda que vai de encontro também à questão da fé, né? Que a gente sabe, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, mais uma hipérbole aqui também, para demonstrar para todos nós uma intensidade de ser minúscula no seu tamanho em relação às outras, não é? E é desse jeito, porque você vai plantando a árvore correta,
procurando onde está essa árvore correta. E qual é a árvore que representa exatamente tudo isso que a gente encontra nessa parábola? A árvore é Jesus. A árvore é o mestre, é o grande Rabi da Galileia, que a gente não pode e nem deve se apartar de forma nenhuma, né, de seus exemplos e de seus ensinamentos também. Numa outra reflexão, nós vamos encontrar também, lá a partir do capítulo 3 do Livro dos Espíritos, a formação dos mundos. E a gente pode entender que cada sementezinha dessa representa um mundo que está em pleno processo de evolução, não é? Que a gente vai entendendo que é isso que Deus quer. Foi criar, todos nós fomos criados simples e ignorantes, não é? Assim como os mundos que vão sendo evoluindo, né? Que vão evoluindo, que vão sendo trabalhados para receber aqui os espíritos de acordo com as suas categorias. Então nós encontramos um universo que abrange uma infinidade de mundos que vemos e os do que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, né? Todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. É progresso. O progresso é a lei de Deus. E nós encontramos toda essa repercussão, toda essa passagem, toda essa intensidade, todo esse ensinamento, esse grande ensinamento, através dessa parábola do grão de mostarda. Tudo começa bem pequenino. E a gente não pode esquecer também de que o nosso próprio Rabi da Galileia, nosso próprio mestre, nasceu, não é? Num obscuro recanto de uma estrebaria, num cantinho. Chegou bem de mansinho, chegou bem devagarzinho, foi plantando, foi trazendo a semente, né? Foi distribuindo a semente para cada um de nós, foi se mostrando através do exemplo para que todos nós pudéssemos entender que, quando ele diz lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Por ele, de que forma? Através de todas de todos esses ensinamentos, através de tudo que essa árvore da mostarda, né, esse pé de mostarda, pode nos oferecer para nos aliviar, para nos acalentar, para nos trazer conforto diante das nossas lutas, diante das nossas batalhas. Então, é sem dúvida, meus irmãos, uma parábola que merece muita consideração, assim como todas, né? E que a gente precisa mergulhar para entender, para compreender, tá? Todas essas situações, tudo isso que ele quer dizer para todos nós, nas entrelinhas de tão grande ensinamento, né? De tão grande postulado, tá? É isso, é progresso. Progresso, repetimos, né? É a lei de Deus. Renato, muito bem. A gente tem que lembrar sempre da questão da fé, né? Que a fé é algo que não dá para medir. Cada um tem a sua intensidade, cada um lida com essa fé de forma muito particular. E nós o que precisamos fazer é exatamente aproveitar cada uma das oportunidades que nos chegam para fazer algo diferente, para fazer com que aquilo que nós podemos, que nós temos de capacidade, possa ser usado para ajudar as pessoas que nos rodeiam. E não importa quem sejam essas pessoas, porque quando Jesus fala do próximo, o próximo é aquele que está mais próximo, é aquele que está neste momento comigo, seja fisicamente, seja virtualmente, seja por telefone, enfim. Nós temos hoje muitas possibilidades de chegarmos até pessoas
que estão necessitando de alguma forma da nossa presença. Aí volto a dizer, a presença ela pode ser física ou a presença mental, a presença do pensamento, a presença da voz. Outro dia eu estou inclusive gravando aqui durante a minha estada na empresa que eu trabalho aqui na Escócia, e outro dia recebi uma mensagem de uma ouvinte, e essa ouvinte, essa irmã, nos falando, né, a respeito das suas dificuldades de compreender e de superar certos desafios, a saber, um grande desafio, né? E aí nós podemos caçar algumas palavras, né? Mandar algumas palavras para essa irmã através do WhatsApp, que é a forma que nós hoje temos mais direta, digamos, para chegarmos até as pessoas, até os irmãos, até as irmãs que estão de alguma forma necessitando. E todos nós podemos fazer alguma coisa para ajudar, todos nós temos capacidade. Quando Jesus fala a respeito da mostarda, que é uma das sementes menores que existem, e ele fala que cada um tem a sua semente, cada um tem a sua fé, como disse agora há pouco, e que essa fé ela pode ser, em alguns de nós, uma fé bem grande, uma fé bem robusta, mas nós estamos nos utilizando dessa fé, tendo essa certeza absoluta. Estamos colocando esta fé em quê? A parábola é muito clara em dizer que a fé precisa ser utilizada para construir uma condição de auxílio àquelas pessoas que necessitam, e não uma fé exclusivista, uma fé de eu tenho fé que eu vou conseguir ter isso ou ter aquilo. Então não é desse tipo de fé que Jesus está querendo nos transmitir esse ensinamento. É a fé, mais uma vez, utilizada em favor de pessoas que necessitam. Quem é que não necessita? A gente pode até perguntar. E eu diria, a resposta é: todos nós necessitamos. Todos nós temos a necessidade de alguma forma, de alguma coisa, de algum ombro amigo, de alguma força que possa ser transmitida para nós. Tantas vezes nós nos encontramos em situações de desespero mesmo. Mas você não é espírita, você não é cristão, você não tem fé. E mais uma vez a gente lembra dessa figura que Jesus nos trouxe, o grão de mostarda, um pequeno grão, uma pequena fé. E aí Jesus, quando diz, se tiverdes fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, né? Aí a gente percebe que Jesus está nos dizendo que essa nossa fé existe. Ela pode ser bem pequenininha, mas é preciso que ela se movimente, que ela seja movimentada. E aí a gente começa a perceber também nesse comentário, nesse ensinamento que Jesus nos traz, e pegando o gancho aí do Renato, que nós não podemos esmorecer na fé, ou seja, nós não podemos deixar que a dúvida, o desespero, que a tristeza, que a falta de visão possa diminuir essa fé ainda mais. Já que é tão pequena, o que a gente precisa fazer é com que ela cresça. E como é que essa figura perfeita, né? Como tudo que Jesus nos traz, o Mestre nos traz a figura de uma semente. E o que ocorre? Você pega a semente, qualquer semente, você vai preparar um solo, etc. e tal, vai colocar a semente ali no solo, na terra. Esse solo, essa terra,
tem as condições propícias para fazer com que aquela semente brote, ou seja, ela vai romper aquela casca e vai brotar, vai começar a crescer ali uma árvore. Mas vejam, a figura é muito interessante, nós já abordamos isso na semana passada, e não sei se foi o Leopoldo que trouxe, o Renato, enfim, que antes de surgir acima da terra, a árvore, a plantinha que está nascendo, ela bota as raízes, ela aprofunda, ela se estabelece, ela faz com que as suas raízes, que são exatamente aqueles elementos que captam os nutrientes do solo, possam estar ali bem firmes. Depois ela começa a subir, começa a crescer e sai da terra, fica visível aos olhos das pessoas. E começa então, a partir daí, realmente de uma forma robusta, de uma forma que ela está lá alicerçada. Ela não está no ar, ela não está numa condição de fraqueza total. Ela tem aquelas raízes que estão ali buscando os nutrientes, além de tudo estão fazendo com que ela tenha segurança, firmeza, para que não seja derrubada por qualquer vento, por qualquer chuva. E vai crescendo, essa planta vai crescendo e vai se tornar, como disse Jesus, uma árvore onde os pássaros podem se aninhar. Então nós temos essa figura maravilhosa que mostra que dentro de nós existe sim essa semente brota, essa semente precisa ganhar raízes. O que são essas raízes? Nós precisamos encontrar por exemplo, uma instituição. Isso é só um exemplo, existem várias formas de nós compreendermos isso, mas vamos lá para o exemplo da instituição, de um grupo de pessoas que estão imbuídos de um propósito no bem. Então, quando nós nos unimos a outras pessoas para fazer algo positivo para alguém, para ajudarmos uma família, para ajudarmos uma comunidade, para ajudarmos que seja uma só pessoa, nós estamos lançando as raízes para que nós tenhamos firmeza para levar a obra adiante. E nós, ao fazermos isso, ao nos unirmos com outras pessoas, além de fortalecermos o trabalho como um todo, fortalece também a nossa fé, a nossa certeza de que nós estamos, inclusive, no caminho certo. Porque outras pessoas estão dizendo, é isso aí, vamos por aqui. Você indo sozinho, pode ser que no momento você fale assim, meu Deus, será que eu estou indo para o lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou exatamente no ponto que eu deveria estar? Quando você está com mais pessoas, cada um vai dizendo, não, é isso mesmo, vamos por aqui. Primeiro a gente senta e conversa, né? O que nós vamos fazer? Por onde nós vamos? Como nós vamos ir? Fazemos aquelas perguntas todas para planejar o percurso que nós vamos fazer. E depois nós vamos juntos e um vai dando força para o outro. Então essa semente que era pequenininha, uma pessoa só, se juntando com outras, começa a ficar grande, começa a lançar raízes e começa a crescer e fazer a diferença na vida de tantas e tantas e tantas pessoas. Mas, meus queridos amigos e irmãos, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do programa A Consolação de Jesus. Vamos então fazer um intervalo e voltamos já já para dar continuidade ao programa A Consolação de Jesus. E se você quiser, pode mandar um WhatsApp para nós, 21 98459 3950. Até daqui a pouco. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus.
Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus, deste dia 1º de abril de 2023. Mas não é mentira não, estamos aqui, graças a Deus, através das ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade, também pelo site radioriodejaneiro.digital, e depois vai para o YouTube também, é só buscar lá no YouTube, Rádio Rio de Janeiro 1400, você vai encontrar o canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube, você se inscreve, tem lá, inscrever-se, você se inscreve, aí tem uma figurinha que parece um sino, parece não, é a representação de um sino mesmo, aquilo ali é para você clicar, quando você clica ali, toda vez que entra um vídeo novo, seja ao vivo, seja gravado, da Rádio Rio de Janeiro, você é avisado, você é avisada, que aí você pode ir lá, acompanhar ao vivo, ou se for um programa gravado, ouvir, ver os programas que estiverem sendo colocados naquele momento, tá bom? Então, prestigie a Rádio Rio de Janeiro, porque é a nossa rádio que divulga a doutrina espírita, divulga a mensagem de Jesus e faz com que muita gente, e eu levanto a mão porque eu sou um dos mais beneficiados, então faz com que muita gente seja beneficiada para mudar, a questão do dia a dia. Às vezes a gente está aí querendo que o dia seja maravilhoso, mas de fora para dentro, que ele venha maravilhoso, mas nós é que temos que fazer o dia maravilhoso, fazer a semana maravilhosa, fazer um ambiente de trabalho maravilhoso. Então, tudo isso a Rádio Rio de Janeiro proporciona para nós, através desses inúmeros irmãos que colaboram. Alguns são funcionários, muitos são voluntários, colaboram para que nós tenhamos essa programação da Rádio Rio de Janeiro sempre aí, levando um conteúdo muito bom para que nós possamos cada vez mais, como disse, sermos ajudados. Bem, o programa A Consolação de Jesus vai ao ar todo sábado, das 9 às 9h55, com reprises às terças-feiras, das 16h30 às 17h25, como disse, através dos canais da Rádio Rio de Janeiro. E o programa A Consolação de Jesus tem por objetivo o estudo do Novo Testamento à luz da nossa doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, e que nós estamos aí tentando compreendê-la. Ainda não podemos, ainda não conseguimos, ainda não temos a capacidade de colocá-la em prática 100%, mas aos poucos e com perseverança nós vamos colocando essa doutrina absolutamente maravilhosa em prática. Se você quiser entrar em contato conosco, participar do nosso programa, mande uma mensagem para o WhatsApp 21 98459 3950. 98459 3950 é o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus. Mas, dando continuidade ao nosso estudo de hoje, nós estamos estudando a parábola do grão de mostarda. O Renato já nos trouxe a sua participação. Hoje nós não teremos o Leopoldo e nem a Fabiana, mas teremos daqui a pouquinho o nosso Henrique Parente, falando a respeito desse tema, que é um tema que faz com que a gente reflita a respeito do que é realmente essa semente de grão de mostarda que Jesus nos traz como ensinamento. O que é que está dentro de nós? Dentro, não do corpo, mas dentro de nós, espíritos. Nós somos espíritos que estamos em evolução. E nós fomos criados simples e ignorantes, um determinado momento, dessa infinidade do tempo e do espaço. Deus nos criou, como disse, simples e ignorantes. Passamos aí por vários momentos, mineral, no vegetal, no animal, até atingirmos o hominal e então evoluirmos através das experiências
e da lei de causa e efeito, acompanhado, claro, da sagrada lei da reencarnação. A partir do momento que nós vamos evoluindo, essa árvore vai crescendo. Nós vamos deixando de ser a semente, já vamos, como disse na primeira parte, deitando as raízes, né? Fazendo com que as raízes cresçam, fazendo com que o caule comece a sair da terra, desabrochando e crescendo como uma árvore, até que um dia nós sejamos verdadeiramente essa árvore frondosa que vai ajudar tantas e tantas pessoas nessa caminhada evolutiva maravilhosa. Bem, mas vamos deixar então o nosso querido Henrique Parente falar para nós fazer os seus comentários para nós. E aí, Henrique? Queridos irmãos do programa Consolação de Jesus, que alegria mais uma vez estarmos juntos aqui e aprender com essas parábolas, com esses ensinamentos. E hoje aqui no capítulo 13, versículos 31 e 32, a parábola do grão de mostarda, como já comentou o Renato e o João, pensando aqui a respeito, desse tema. Tantas coisas envolvem, os ensinamentos de Jesus e que trazem para a gente, uma compreensão do dinamismo da vida, do sentido que a vida tem para nós e o nosso empenho pessoal em buscar a compreensão. E ouvindo aqui os nossos queridos irmãos comentando, me veio a lembrança o pastorino que, certa vez, comentando a respeito de uma compreensão que ele traz do conteúdo que existe dentro da criatura humana, dizia o pastorino numa comparação, quando a gente pega um espelho, e esse espelho se parte em muitos pedaços, e se a gente pegar um pedaço, por menor que seja, e olhar o reflexo do sol, a gente não vai ver um pedaço do sol, nós vamos ver o sol inteiro. E sempre achei muito curioso, muito interessante essa comparação que o pastorino traz, esse exemplo, para que a gente pense a respeito do conteúdo que existe dentro de cada um de nós. É fundamental a gente olhar para si mesmo. Lembrando outro momento de estudos que nós já realizamos aqui, reflexivos, do Sermão da Montanha, quando Jesus nos fala que ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mais um momento que, através da fala de alguém, a gente percebe o quanto de beleza, de poder mesmo, existe dentro da criatura humana. O quanto nós, todos nós, possuímos uma força e que ela é capaz de fazer muitas coisas. E aí Jesus nos traz essa parábola do grão de mostarda, fazendo uma comparação a respeito da semente e da grande árvore que ela se torna, ou seja, da pequena semente, da grande árvore que ela se torna, cumprindo o seu papel a ponto das aves, dos pássaros se aconchegarem, se protegerem, ficarem em sua sombra e assim por diante. Então a gente, quando para pensar a respeito dessas coisas que nos são ditas e passamos a comparar o quanto de dificuldade que temos em relação à vida ou ao viver propriamente falando, a gente vai percebendo que há uma lacuna ou então um grande abismo. E quando a gente entende que Jesus, no caso, falando tal coisa, ele não está mentindo para a gente. Se ele está falando assim, porque assim o é, porque ele não mente. Ele é alguém que alcançou o estado de perfeição, se identificando com o próprio Criador, ou seja, ele descobriu o poder que existe nele e que é reflexo do próprio Criador. Agora, é claro, queridos irmãos, sabemos que todos levamos muito tempo para identificarmos isso, para compreendermos isso. Ele disse certa vez que antes que Abraão existisse, eu sou. Revelando assim
a sua natureza, a sua anterioridade. Então ele já era perfeito quando Abraão nasceu, quando Abraão passou a existir como um ser, revelando para a gente aí, né, o tempo que ele alcançou o estado de perfeição, que a gente não faz ideia. Então ele já era quem era, ou seja, um espírito puro, um espírito perfeito, que caminha com a gente já há muito tempo. E aí a gente percebe, né, o quanto temos que caminhar, sim. Mas não é nenhuma questão de pressa, é uma questão de consciência, para que a gente realmente perceba e creia mesmo o que existe em nós, a essência da natureza divina que existe dentro de nós. Então, quando a gente para olhar uma parábola como essa, e a gente fica realmente refletindo nisso, porque a gente não acredita nisso, a gente fala, repete, mas acreditar de verdade, e nesse sentido, para acreditar, é preciso que a gente olhe para si mesmo, e acreditando em Jesus, que a gente olhe percebendo, querendo perceber mesmo exatamente o que ele está ensinando a respeito do conteúdo que existe dentro da criatura humana. Então é um trabalho, sim, que a partir desse momento, pelo menos, nós podemos e devemos ter esse cuidado, ter esse empenho, para que a nossa vida ela reflita exatamente essa busca, esse movimento de interiorização, mas no sentido de não é descobrir, pensar a respeito, descobrir sobre o passado, nada disso, mas é para descobrir o Filho de Deus que existe dentro de nós. Esse Filho de Deus que tem um potencial divino por essa natureza, né? E que pode realizar coisas maravilhosas, assim como nos ensina nosso querido Mestre Jesus. Muito bem, meu irmão Henrique, parente, meu querido padrinho de casamento. É verdade, essa questão da evolução espiritual, conforme abrimos, né, o programa, a segunda parte do programa, melhor dizendo, ela é uma sequência de aprendizados, sequência de amadurecimento que nós vamos tendo. Nós não vamos acertar sempre, nós não vamos acertar de primeira. Nós temos que realmente ir tentando, até que nós consigamos fazer a coisa certa. E nós temos essa referência, que o Henrique nos trouxe com uma visão muito interessante, que é esse mestre por excelência. Aquele que está descrito no Livro dos Espíritos, na questão 625, que é aquele irmão maior que serve de guia e modelo para todos nós. Nós que temos tanta dificuldade ainda em conseguir fazer a coisa certa, nós vamos olhando para Jesus e Jesus vai nos dando as dicas, vai nos mostrando como é fazer a coisa certa. E ele nos ensina que nós vamos sim tropeçar, vamos cair, vamos errar, mas vamos continuar. Vamos dar aquela chamada volta por cima. A volta tem que ser por cima. A volta tem que ser de cabeça erguida. Nós podemos tropeçar, cair, nós podemos errar, mas na medida que nós vamos aprendendo, nós vamos trabalhando dentro de nós para que esses erros não mais aconteçam. Ao invés de acontecerem os erros, que nós sejamos capazes de acertar mais do que errar, acertar, sabendo que esse acerto vai nos fazendo ser mais experientes, assim como os erros, claro. Os dois fazem parte do caminho evolutivo, do caminho para perfeição. Mas só que quando nós começamos realmente a acertar mais do que a errar, a gente fica mais contente, né? A gente fica com mais satisfação, a gente fica com mais certeza de que nós podemos chegar lá. Se você começa
uma tarefa e essa tarefa só dá errada, você vai tentando de um jeito, tentando do outro jeito, tentando de mais outro jeito e só dá errado, só dá errado, só dá errado. O que tem que fazer? Tem que parar, tem que analisar o que eu estou fazendo de errado. O que eu preciso fazer para acertar? Porque nós não somos aqueles robôs, né, que são programados para só fazer a coisa correta. Então, como dissemos, nós vamos errar, sim. Mas aí nós temos que avaliar a situação. Olhar. Peraí, eu estou fazendo alguma coisa de errado. O que eu estou fazendo de errado? E Jesus tem essa possibilidade de nos mostrar o que nós estamos fazendo de errado para que nós possamos acertar, consertar aquele erro, aquela atitude equivocada e acertar, fazer a coisa correta. E o nosso modelo, o nosso guia está aí para nos ensinar a caminhar. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Né? Então, por que nós não buscamos efetivamente esse mestre? Por vezes é a nossa vaidade, é a nossa prepotência, é a arrogância e é aquela coisa do me pregaram Jesus tão distante de mim que eu não tenho acesso. Como assim? Não foi isso que o próprio Jesus disse? Está lá no seu evangelho. Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos ciclos. Eu não vos deixarei órfãos. Eu estou com vocês. Quando precisarem de mim, me chamem. Essa é a linguagem de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. É assim que a gente precisa aprender com Jesus, ir a Jesus. Mas não é ir a Jesus procurando um templo, não é ir a Jesus procurando maquinalmente fazer aquilo que Ele nos diz que devemos fazer. Não. É ir a Jesus buscando efetivamente servir, mudar, crescer. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui já quase no final do programa de hoje. Queria agradecer a nossa irmã Carlinda da Costa pela sua mensagem, agradecer também o irmão Pedro César, que mandou inclusive um vídeo do YouTube aqui falando do joio e do trigo a respeito do programa passado e dizendo paz e bem, meu irmão, muito obrigado, mais uma vez muito obrigado. O nosso Alcinei mandou aqui uma solicitação de que nós nos engajemos no trabalho do Clube de Arte, que beneficia, entre outras instituições, a Ação Cristã Vicente Moretti. Meu irmão, é isso aí, a gente está aí no meio desse bombardeio de dificuldades, mas nós vamos conseguir sair dessa questão com certeza e vamos crescer mais ainda. Queria agradecer a todos vocês pelo carinho, pela fraternidade e convidar a todos para elevarem os seus pensamentos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, para nós terminarmos esse programa fazendo a oração a Jesus. Querido Mestre Jesus, como é bom, Senhor, saber que Tu estás em todos os lugares. Estás aqui no Rio de Janeiro, estás aqui no Brasil, mas estás também no Reino Unido, na China, no Japão, na Ucrânia, na Rússia, na Etiópia,
nos Estados Unidos, no Canadá. Ah, meu Deus, Jesus, como é bom ter certeza de que não há nada neste universo que seja para o nosso mal. Como é bom ter certeza que tudo o que foi feito, tudo o que é feito por Ti, Jesus, pelos bons espíritos que são os Teus missionários, e claro, por Deus, que é o nosso soberano, nosso Pai maior, é para o nosso bem. Se nós recebemos algumas dores, alguns sofrimentos, algumas divergências de opiniões, se nós sofremos algum tipo de depressão, alguma coisa ruim que nós consideramos ruim, não é Deus que nos envia. Somos nós. Nós é que plantamos a semente errada. Ao invés de plantarmos a semente da fé, do amor, da fraternidade, da caridade, plantamos muitas vezes a semente da discórdia, a semente da desconfiança, a semente do desamor. E aí, Senhor, nós vamos colher o quê? Ajuda-nos, Senhor, a plantar a boa semente e a fazer com que todas as pessoas ao nosso redor sintam a Tua presença, porque nós já estaremos fazendo aquilo que Tu nos mandas fazer. Que a Tua luz e a Tua paz sejam conosco, Senhor, agora e para todo sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Terra, planeta do Senhor Jesus, todas as almas Ele conduz a encontrar a paz, lapidando os nossos corações. Através das provas, expiações, pouco a pouco evoluir. Viver seu evangelho dia a dia, levando a sabedoria do Cristo de Deus, amando os nossos irmãos errantes. São tantos os que estão distantes de você, Cristo Jesus. Mas um passo em breve Jesus dará. Joio e trigo juntos não poderão continuar. Pois a terra não será mais de provas e expiações, pois aqui só poderá continuar o rebanho único. Que seja feita Tua vontade, Jesus. Muitos guardam este dia com amor no coração. Quem semeou o Teu amor poderá continuar aqui no Teu planeta, regenerar.